Recentemente eu assisti um vídeo que me deixou com algumas pulgas atrás da orelha. O Gabor Maté ele falava que a maior incidência de ansiedade, de depressão, de doenças autoimunes acontecem em mulheres. E por que isso tem um motivo, é claro, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente cuidar, prestar mais atenção na saúde mental da mulher e principalmente das mães, que é com quem a gente está falando. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, especialista em atendimento feminino, e eu vou pedir para que ela se apresente. Karine, por favor. Olá, Natália, que prazer estar nesse podcast tão lindo e com esse objetivo de falar para mães, né? Sou Karine Nogueira, sou psicóloga clínica, sou doutora em psicologia e eu sou especialista em gênero e raça. Então, a minha trajetória profissional sempre foi muito voltada para trabalhar com mulheres, justamente por isso. Primeiro, por entendermos as dores, né? Que nós mulheres sentimos. E segundo, porque é onde eu me encontro, é onde eu me apaixono, é o público que eu gosto de atuar. Que legal, Ká, que legal. E voltando a esse vídeo que eu citei no começo do podcast, o Matei ele fala que isso tem muito assim uma construção social, é claro, mas que vem da nossa infância. Então, a gente percebe que dentro das nossas relações as mulheres já são muito incentivadas a sempre estarem cuidando, sempre estarem olhando para o outro, a serem as meninas boazinhas que escondem as emoções, que guardam para si. E isso lá na fase adulta tem um impacto para a nossa saúde mental. Né, dentro da tua experiência aí, das mulheres que você atende, como que é? Qual que é a sua percepção a respeito disso? É, sem dúvida, essa é uma discussão que a gente tem muito forte, porque a gente vive em uma sociedade patriarcal, né? Por Uhum, mais que a nossa geração já esteja nessa busca, nessa evolução pela igualdade, né? Por entender os nossos direitos e nos entendermos como pessoas nesse espaço, a gente traz essa carga cultural muito forte, né? Eu brinco que até a última vez que eu estava conversando em um podcast, a apresentadora me disse assim: "Mas isso é inerente da gente, né?" Falei: "É, porque nós aprendemos a agir dessa forma, mas não significa que precisa ser assim." Porque quando sim, a gente fala em mudança cultural, nós falamos na mudança que nós precisamos ter para gerações futuras, para a aluna, por sim, exemplo, né, já ter uma visão diferente com relação a isso e começar a entender que as nossas emoções, as nossas necessidades, elas são tão importantes quanto as necessidades dos nossos filhos, dos nossos parceiros, da nossa família, porque se nós não sim. cuidarmos de nós, quem que vai cuidar deles, inclusive? Exatamente, é quem cuida de quem cuida, né. E eu percebo muito que vem também de uma falta nossa, lá da infância, de ainda buscar esse amor, esse olhar do outro e não se enxergar como suficiente, de que agora sim eu sou capaz de promover meu autocuidado, de promover meu autoamor, de reservar esse tempo para mim. Você colocou outro dia no grupo, a Karine tem um grupo chamado Potência Feminina, que é maravilhoso, e elas sempre trazem algumas vivências. E uma me chamou a atenção que você falou assim: para listar o que vocês precisam fazer hoje, mas dentro dessa lista, coloquem alguma coisa voltada ao cuidado para vocês, voltado para vocês. E eu falei assim: nossa, como eu deixo de pensar nisso, né? Porque a gente vai listando um monte de tarefas e a gente não se inclui nessas tarefas. E isso traz prejuízos. Sem dúvida. E eu sempre pergunto, né, quando eu estou no grupo de mulheres, qual lugar você ocupa na sua lista de prioridades? Porque é isso. A gente é multitarefa, né? A gente tem a nossa empresa, a gente tem a nossa família, a gente tem a casa para cuidar, a gente tem, enfim, uma série de coisas. E aí nessa listinha a gente vai se deixando lá para o final. E Uhum. se nós não entendermos que nós precisamos ser prioridade, nunca sobra esse tempo. E uma das técnicas que a gente utiliza dentro da psicologia para trabalhar esse empoderamento, inclusive para trabalhar esse cuidado, é a prática do autocuidado priorizado. Que o que Uhum. significa isso? É você definir um horário durante a sua semana para você fazer uma atividade para você. Mesmo, seja um skincare, seja ler um livro, seja assistir aquela série que você gosta, mas aquele tempo que você se dedica a você. Não porque você é egoísta ou não porque você tem tempo sobrando, não, porque a gente nunca tem, mas porque é importante, porque é necessário, porque a gente precisa de um momento para nós.
E se nós não priorizarmos isso, não colocarmos na agenda, isso não vai acontecer. A gente vai se deixando de lado, A né? gente vai se deixando de lado. Mas um gancho muito importante que você falou, né, dessa questão da gente ter esse conceito de achar que autocuidado é egoísmo, quando na verdade não é. Né? Primeiro, claro, eu preciso estar bem para que eu consiga dar conta de todo o resto. Se eu não estiver bem, o meu trabalho não funciona, a minha família não funciona, a minha casa não funciona, nada disso vai. Então, não é um ato egoísta, na verdade, é mais assim da nossa observação de que é para manutenção da minha vida, da minha saúde, do meu bem-estar. E eu preciso ter essa manutenção constante se lá na frente eu não quiser ser paralisada. Sim. Porque o corpo paralisa, gente, se a gente não dá atenção aos sinais. Uhum. Você já pegou pacientes assim que? Muitas, muitas. A gente ainda está nessa construção da psicoterapia, ela ser preventiva, né? Uhum, Dessa questão da promoção à saúde. Mas ainda existe, como grande parte da área da saúde, a procura emergencial, que a gente diz, né? uhum, Que é quando já explodiu. E por que isso acontece? Porque, como você disse no início, nós passamos por uma construção social onde a gente aprendeu a ser boazinha, onde a gente aprendeu a cuidar do outro, onde a gente aprendeu que falar que eu vou tirar um tempo para mim é egoísmo. E aí, uma frase que eu utilizo muito, inclusive com os psicólogos que trabalham comigo na Empodera, é que se priorizar não é egoísmo. E aí vem muitos questionamentos, né? Karine, como não é egoísmo? Falei primeiro porque quando a gente se prioriza, eu estou cuidando de mim, mas isso reflete em todas as pessoas que estão à minha volta, né? Quando eu me priorizo, eu conheço as minhas fragilidades, eu aceito as minhas vulnerabilidades, eu entendo as minhas potencialidades. Só que ao me ver como outro, eu não tenho espaço para egoísmo, porque eu também aceito as minhas falhas. E essa é uma das dificuldades nossas enquanto mulheres, né? A gente tem uma autocobrança muito grande, como se nada do que nós fizéssemos fosse suficiente. sim. Só que quando eu começo a olhar para mim com esse amor, com essa compaixão que eu olho para as pessoas à minha volta, eu entendo, opa, se eu tenho compaixão com a Natália, se eu tenho compaixão com o meu esposo, que erra e eu perdoo, por que que eu não vou ter por mim, A gente tem um né? chicotinho, né, que fica ali, ó. E Tchá, funciona. tchá, funciona. E funciona muito. Então, quando eu trago isso para mim, não tenho como ser egoísta, porque eu percebo que eu tenho vulnerabilidades, então eu aceito muito mais a vulnerabilidade do outro. E eu me Sim. fortaleço para lidar comigo, e a partir disso eu consigo lidar melhor com as outras pessoas. Porque você concorda comigo que se a gente não tá bem com a gente, por exemplo, aquele dia que a gente acorda mal. Que é Sim. natural, todas nós temos esse dia que a gente acorda mal. A gente vai conseguir lidar com a Luna, por exemplo, com a mesma facilidade? Com certeza A gente não. vai estar muito mais irritado, né? Sim. Vai conseguir fazer esse podcast, simpatia, pensando nas respostas, com empatia com o outro? Não vai, Não vai render, né? A não gente vai tem render. uma falsa sensação de que primeiro eu tenho que estar sendo produtivo o tempo inteiro, sem pensar que se eu não estou saudável para isso também, eu não vou ser produtiva. Eu posso ficar 12 horas me dedicando ao trabalho, mas não vai fluir, não vai produzir. E você deu um exemplo muito legal que eu sempre falo aqui para as mães. Essa questão da nossa própria janela de tolerância. Então, quando eu trabalho esse meu autocuidado, quando eu trabalho as minhas necessidades, eu atendo, eu tenho também para doar. E aí não vai ser uma explosão emocional do meu filho que vai me tirar do eixo. Eu vou conseguir estar mais centrada ali para atender as necessidades dele também. E ainda além disso, né, que as crianças, tanto pequenas quanto adolescentes, eles estão muito fusional com a nossa emoção. Então, se a gente está ali desestabilizado, descuidado, eles também estão. Isso vai refletir no comportamento deles, que vai ser mais desafiador e vai ficar naquele ciclo sem fim, Sem só dúvida. rodando o cachorrinho ali correndo atrás do rabo. Uhum. Mais ou menos isso, né? Então, eu acho que é importante. E falando um pouquinho de saúde mental, hoje eu vejo que um dos fatores que impacta muito a saúde mental feminina é a sobrecarga. E eu não tô falando da física, porque claro que existe, mas literalmente dessa sobrecarga mental.
de estar o tempo inteiro tendo que planejar, aí além de planejar eu tenho que executar, eu tenho que cobrar o parceiro para executar, porque não planeja, só executa, mas só se eu cobrar. Uhum. Então, uma série de fatores. Como que você conversa e você trabalha isso com as mulheres que você atende? Primeiro, é nós aceitarmos que não precisamos fazer tudo, que isso também é uma barreira, né? Uhum. Porque como nós fomos desde cedo criadas, construídas para servir o outro, a gente faz isso muito bem. Uhum. E aí, por conta disso, muitas vezes nós trazemos para nós essa responsabilidade. E, com consequência disso, o nosso parceiro ou as pessoas que estão à nossa volta se acomodam com essa situação, porque é muito mais fácil, né? É muito melhor. Se tem outra pessoa fazendo e faz bem, é muito melhor. Então, a gente precisa aprender, claro que dentro das possibilidades, a demandar também. E a aceitar que nós não temos controle de tudo. E essa é uma grande dificuldade, porque está ligada também à ansiedade, que é uma Sim. das questões emocionais muito altas em nós mulheres, né? Essa necessidade de controlar. E a paciência que muitas vezes a gente não tem, né? Principalmente com os nossos parceiros, Ai, mas é que assim, né? Às vezes a gente pede hoje, só dali 6 meses vai fazer difícil exercitar essa paciência. né? E aí a gente tem que lembrar, peraí, tudo bem a minha filha demorar 6 meses porque ela tá aprendendo e tá nesse processo de construção. Agora, querido, vamos sentar aqui, vamos conversar, porque aqui nós somos dois adultos, né? E da mesma forma que eu aprendi, você também pode aprender. E aí a gente aprender a lidar com esse processo do aprendizado do outro também. Porque, Uhum. obviamente, quando eu vou alimentar meu filho, por exemplo, eu tenho o meu jeito de alimentar. Como eu faço isso há muito tempo, vai ser mais rápido, vai sujar menos e vai ser resolvido. Se eu quero que a outra pessoa faça isso, ela vai ter uma forma diferente de fazer isso. Vai sujar mais, vai demorar mais, vai bagunçar mais. Só que se eu der espaço para essa outra pessoa desenvolver essa habilidade, vai chegar um momento, pensando que é uma adulta, e a gente Sim. consegue conversar com essa pessoa como uma adulta, que ela também vai conseguir desenvolver com mais facilidade, né? Só que para isso eu preciso entender que é tudo bem eu fazer isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que uma das atividades dos planos de ações que a gente tem é aceitar que o esposo vá ao supermercado. Porque ela é sobrecarregada, mas ela entende que é a função dela, enquanto mulher, enquanto mãe, fazer a compra. E a gente teve que trabalhar isso por muito tempo. Mas por que a sua função? Sim. Ai, você vê que assim, é uma construção social muito inconsciente, Muito. né? E que às vezes também, quando a gente não para olhar para isso, a gente vai deixando, né? Então, ai, eu já sei que não vai lavar louça, não vou nem pedir, já deixa que eu já faço É. mesmo, Uhum. e já sei que se eu pedir no mercado não vai trazer do jeito que eu quero, então deixa que eu vou mesmo. E a gente só vai Acumulando. acumulando e se enchendo e se sobrecarregando, e daqui a pouco a gente tá assim, né? Aí o menor olharzinho torto a gente já vai, É. solta o dragão. Uhum, sim. E isso acontece. Realmente nós estamos sobrecarregadas e essa sobrecarga mental ela existe. Só que também parte um pouco de nós nos desprendermos dela Uhum. e aceitar a forma que a outra pessoa pode fazer, né? E isso em todos os aspectos. É claro que quando tem uma outra pessoa dividindo ali a criação dos filhos, e você tem uma pessoa mais próxima, que você pode, inclusive, ensinar essa pessoa a lidar com essa situação, mas não é uma realidade de muitas mães, Infelizmente. infelizmente. E por conta disso, além da sobrecarga ser maior nesse sentido, por não ter ninguém presente o tempo todo, a autocobrança por ser uma mãe solo faz com que se sinta culpada ao pedir ajuda para um familiar, a pedir Uhum. ajuda para um amigo. Uhum. E isso também vem de uma construção social. Porque o Uhum. pai, ele não tem problema nenhum em pedir essa ajuda. Não só em não pedir ajuda, mas como simplesmente, assim, eu vou fazer aqui as minhas coisas e é responsabilidade dela mesmo buscar na escola, eu não preciso comunicar, eu não preciso falar nada, eu vou pro meu futebol, eu vou fazer não sei o quê, e deixa a vida me levar, deixa a criança lá, porque assim, muito inconsciente, não foi falado, mas muito inconsciente no meu comportamento, eu já tô comunicando que aquilo é responsabilidade só dela. E aí, Sim. quando, né, vem essa necessidade de divisão, às vezes assim, eu não vou abrir mão do meu vôlei, então chama minha mãe.
Chama Aham. outra mulher. Hum. Chama a irmã, chama o tio. E o pior é que essa mãe, essa irmã vai, Sim. porque ela acha que é a função dela proteger a mulher, É, né. então. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão da sobrecarga, ela é muito estrutural. É, é. É bem assim, parece que enraizada, né? É. E claro que isso tem a ver com as crenças que nós vamos construindo sobre nós mesmas, né. Uhum. Porque querendo ou não, hoje a gente ainda existe vive em uma sociedade que a mãe que opta por deixar mais com o pai, a mãe que opta por se dedicar mais à carreira, ainda passa por todo um processo de julgamento, né, inclusive por outras mulheres. Sim. Só que essa mãe que toma essa decisão, ela decide quebrar paradigmas, ela decide mudar essa cultura. E é claro, existem as mães que vivem essa forma mais estrutural e são felizes. Uhum. Não tem problema nenhum, é uma escolha, Sim, sim. O né? problema é quando não tem a escolha, Não né? tem a Quando eu não escolha. posso escolher, realmente, socialmente aquilo foi colocado como meu e eu que lute, que aprenda a lidar com isso, É. porque não tem essa oportunidade de escolha, né? Sim. Então, quando a gente fala, principalmente das questões de mãe solo, a gente precisa de uma discussão muito maior, porque a gente começa a falar da construção desses relacionamentos também, né? Uhum. Qual é o parceiro que eu quero do meu lado? Que tipo de pai eu quero pro meu filho? E isso é uma questão que é muito forte nas mulheres por conta dessa cobrança de ter um relacionamento. E aí Uhum. essa cobrança ela é tão forte, porque ainda tem essa situação, se você não tá no Sim, relacionamento, você fracassou. se você não tá casada, Fez 30 anos e não casou, meu Deus, né. O que que vai ser ainda da que hoje vida aumentou dessa para os pessoa? 30, porque antigamente 18 já tava pra tia. Verdade, né. E aí, por conta disso, entra em um relacionamento que não é o que ela sonhou, que não é o que ela esperou, ou mais do que isso, ela nem chegou a pensar nesse parceiro que estaria do lado Uhum. dela, né. Acaba repetindo padrões de comportamento de relacionamentos dos seus pais, dos seus tios, desses modelos de relacionamento mais conservadores, digamos assim, né, Uhum. com essa visão patriarcal muito forte e reproduz isso. Sim. É que é o conhecido, né, Cá, É assim, o hoje, conhecido. quanto mais eu estudo, mais tem pesquisas que falam como o nosso cérebro, ele foi feito para não gastar tanta energia, porque é para nossa sobrevivência, então ele quer ir para ambientes conhecidos. E se lá atrás a referência de relacionamento que eu tive foi ruim com os meus pais, né, a maneira como eles me tratavam e como eles se tratavam, lá na frente, por mais que isso seja dolorido, eu vou buscar esse conhecido. Vai. E aí que entra a importância de se autoconhecer, a importância de se identificar enquanto uma pessoa que merece ser feliz. Porque Uhum. isso é algo que a gente trabalha muito, né, porque muitas vezes, dentro dessas crenças todas que nós construímos, a gente não entende que merece ser feliz. E aí, por conta disso, aceita esses relacionamentos onde se recebe o mínimo. Sim, Como se isso fosse o natural, como se isso fosse o normalizado, mesmo não se sentindo feliz. sim. Então, quando a gente bate na tecla que você precisa se priorizar, também entra uma outra técnica que a gente trabalha, que é identificar suas emoções diariamente. Se for necessário, faça um registro das emoções todos os dias, até para você perceber como você se sente do lado dessa pessoa que você escolheu, como que Sim, você se sente na profissão que você está trabalhando, como que você se sente nesse espaço que você está ocupando, para que você de fato possa optar por comportamentos mais assertivos, sim. optar por comportamentos que te levem a viver a vida que vale a pena. Um dos problemas muito grandes que nós temos nessa geração que nós estamos vivendo é o imediatismo, né? Tudo precisa acontecer muito rápido. E nesse processo de acontecer muito rápido, a gente se robotiza, porque a gente não para pensar, não para observar como nós estamos nos sentindo. É, e além de não parar para observar, a gente vem de um analfabetismo emocional muito grande, porque se lá atrás não me era permitido sentir, porque era feio sentir raiva, não podia ficar triste, não podia ter medo, né, que tinha que ir com medo mesmo, então a gente ou acaba entrando num processo de dissociação, né, porque, eu não posso sentir tudo isso daí, então deixa eu me afastar disso, ou realmente a gente não sabe se nomear o que tá sentindo. Sabe quando a Ana da Frozen canta lá na música: "Não
sei se são emoções ou são gases. É mais ou menos isso, entendeu? Não sei se são emoções ou são gases, mas alguma coisa tá aqui que a gente não para. E isso que você falou, esse recurso de escrever, eu acho isso muito interessante e importante. Porque a gente começa também a se compreender e entender nosso modus operandi. Né? Então, quando a gente tem esse hábito de registrar, de escrever, às vezes passa despercebido aqui, mas quando eu volto, eu leio, nossa, olha só, sempre que acontece isso, é um gatilho. Olha só, aquele dia eu estava me sentindo assim, aí eu fiz isso. Então, eu acho que é muito importante essa prática, muito mesmo. Porque a gente aprende a regular as nossas emoções, né? Uhum. Porque pensamento e emoção a gente não controla, eles existem, Sim. simplesmente. Mas a gente controla o comportamento que nós temos a partir disso. Uhum. Então, se eu paro diariamente, no final do meu dia, e analiso como que eu tô me sentindo hoje. Nossa, hoje eu tô tão angustiada, hoje eu tô com esse aperto aqui no peito, mas o que que aconteceu no meu dia? Nossa, hoje o meu trabalho foi horrível, eu tive que fazer mais uma vez aquele relatório que eu odeio, o meu chefe mais uma vez me assediou, veio com essa piadinha. Nossa, então eu me senti triste por conta disso. E aí eu começo a me observar e definir os meus comportamentos. Tá, então se isso está me fazendo mal dessa forma, eu preciso tomar uma atitude. Sim. Então eu vou procurar outro emprego. E aí eu começo a ter comportamentos mais assertivos, né? Nossa, hoje eu me senti muito mal, fiquei ansiosa, fiquei insegura, porque o meu parceiro teve esse comportamento que me fez muito mal. Tá, eu já tô vindo há um mês me sentindo dessa forma. Será que não é o momento de mudar? E aí começo a ter a atitude de romper esse relacionamento. Só que eu só consigo definir que isso não me faz bem, se eu consigo parar para definir o que me faz, que eu gosto, o que me faz bem de Sim. verdade. Tá, isso aqui não me faz bem, mas o que me faz bem? O que me nutre? O que me nutre? Não, o que me nutre é totalmente diferente disso. E Uhum. quando eu trabalho sobre relacionamento com as minhas pacientes, a primeira coisa que eu pergunto é, tá, você não tá se sentindo bem nesse relacionamento. Então vamos escrever aqui qual que é o tipo de relacionamento que te faria bem? Quem é a pessoa que você quer do seu lado? Aí a pessoa começa a descrever, né? Não, a pessoa que eu quero do meu lado, ela é assim, ela é assim, ela é assim, ela vai me proporcionar isso, ela tem esses comportamentos, tá? Agora pega tudo isso que você escreveu e avalia essa pessoa que tá do seu lado. Ela tem algo disso que você escreveu? Não, não tem nada. Então a gente já começa a entender por que que esses relacionamentos não estão dando certo, não estão funcionando. Porque essa pessoa ela é totalmente diferente do que ela escolheu, ela quer viver o que ela acredita que vale a pena, Uhum. né. Mas a gente vai muito no automático, como você falou, muito no inconsciente, buscando aquele padrão antigo que a gente vivenciou porque é conhecido. E se a gente não passa por esse processo de autoconhecimento, se a gente não sabe o que gosta, o que não gosta, o que nutre, o que não nutre, a gente fica ali rodando, né, na rodinha do hamster, sem ninguém para colocar um pauzinho lá para emperrar essa roda. Tem isso. Mas assim, compreendendo que eu, enquanto, né, pessoa, tenho esse poder de ir lá emperrar essa roda e sair. Uhum. Então, opa, aqui não tá legal desse jeito. Deixa eu parar, analisar, me olhar e tá. Vamos recalibrar? Vamos retraçar essa rota? Vamos se priorizar, como a gente falou? A gente não faz isso, só deixa de lado e vamos lá, vamos correr aqui mais um pouquinho na rodinha. É, e aí a gente traz uma palavra que pouco se diz, que é a autorresponsabilidade. Uhum, Né? Porque a gente precisa também tomar a atitude de sair dessa posição de vítima, que eu sei que às uhum. vezes é dolorido ouvir isso, Sim. mas assumir de fato o protagonismo da nossa vida, né? Porque uma das falas errôneas que a gente ouviu durante toda a nossa vida é que vai vir um príncipe encantado que vai nos tirar do castelo e a gente vai ser feliz para sempre. É a sociedade, os filmes da Disney maravilhosos, É. né? Aí a gente vira adulto, fica esperando esse príncipe que nunca chega, né? E continua ali presa no castelo. E aí, quando a gente entende, não, a única responsável pela minha felicidade sou eu, a gente começa a entender que então a gente tem que resolver. Né? Sim. Então a gente para de colocar a culpa, digamos assim, por eu estar me sentindo mal no meu chefe, no meu parceiro, no meu filho que só Uhum. me ofende, e começa a entender, tá, então o que que eu tenho que fazer para sair disso? Porque, é claro, existem vários contextos, sim, de violência, muitos Sim. contextos onde coloca a nossa
autoestima muito fragilizada. Existem. Só Uhum. que a decisão por sair desses espaços vai ser sempre nossa. Sim, E é claro que, por vezes, nós estamos tão fragilizadas que não conseguimos fazer isso sozinha. sim. Ai, você falou assim, e eu só lembrando, você já assistiu aquele filme É Assim que Acaba? Sim, fiquei apaixonada por Ah, ele. é que você falou, né, da decisão e é realmente isso que ela faz, né, ela toma uma decisão de: "Opa, não quero mais isso pra mim, não quero isso pra minha filha, vou romper com esse ciclo". Mas ela precisou tomar atitude pra sair, né, daquele ambiente que estava fazendo ela mal, daqueles comportamentos que ela não queria pra ela. E e essa questão de se vitimizar, de se colocar nesse lugar de culpa, ai, é tão triste, né, porque eu acho que primeiro que eu já nem gosto daquela frase que todo mundo fala: "Nasce uma mãe, nasce uma cu", Uhum. mas quem tem culpa tem escolha, né, porque não adianta nada eu ficar nesse lugar paralisada, eu preciso realmente entender: "Tá bom, errei aqui, ok, como que eu posso mudar, como que eu faço melhor", e recalculo. Se eu ficar só: "Ai meu Deus, mas pobrezinha de mim, e eu não tive chance, eu não tive conhecimento, eu fiz tudo errado", e não vai mudar, não vai Sim, melhorar, né. Eu sei que é difícil ouvir isso até, né, parece que a gente tá querendo chicotear a pessoa, não é isso. não. É realmente trazer uma informação que te empodere mesmo de entrar nesse lugar de reconhecer quais são suas responsabilidades e as suas escolhas, Sim. porque a gente tem escolha para tudo na vida e enquanto eu decido não sair, não me movimentar, também é uma escolha, Sim, né, se eu decido ficar ali paralisada, não cuidar de mim, não me priorizar, eu tô escolhendo também. sim, é. E na verdade, quando a gente começa a entender que nós somos as únicas responsáveis por nossa felicidade, isso passa a ser libertador. Uhum. Porque também existe uma crença de que as pessoas podem mudar por nós. Uhum. As pessoas, elas podem mudar por nós, Olha a mas Bela e a elas, Fera aí. né? Mas elas precisam querer mudar por Sim, nós. E nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro. Eu posso te falar a minha dor, eu posso te falar a minha dificuldade, eu posso te falar sobre as minhas emoções, mas quem vai escolher o que vai fazer com isso é você, não sou eu. sim. Então, muitas vezes eu coloco no outro a responsabilidade de me fazer feliz. E sabe que assim, você falando, eu vejo esse comportamento muito ligado às chantagens que a gente recebia lá atrás. Então, assim, se você não comer, a mamãe vai ficar triste. Hum, Então, olha, eu inconsciente jogando a responsabilidade da minha felicidade no outro. sim, Ah, se você não fizer isso, eu vou chorar. Se essas chantagens emocionais, elas também têm um pezinho total. nessa nossa hoje, né, nesse nosso projetar a responsabilidade da nossa própria felicidade no outro. E Uhum, também se sentir responsável pela felicidade do outro, e a gente também não é. uhum. Sim, é. E aí é assim que são construídas as crenças. Esse exemplo que você deu, ele é perfeito. Quando o pai e a mãe fala para o filho, né? Se você não comer, a mamãe vai ficar triste. Se você não for bem na escola, eu vou chorar, eu vou sofrer. Eu tô colocando na cabeça do meu filho, dessa criança, de que sim, eu sempre sou responsável pelo outro. E se eu sou Sim, responsável pelo outro, eu não tenho tempo por ser responsável por mim. E essa sim, crença ela vai se alimentando e ela vai construindo em nós essa sensação de que tudo que eu faço não é suficiente, porque eu deixo as pessoas tristes, né? sim. Eu sempre preciso ser mais, vou desenvolvendo um perfeccionismo, porque Uhum. essa autocobrança ela vai vindo, né? Não, eu deixo as pessoas tristes. Não, o que eu faço não tá bom. Não posso dizer não, porque eu vou desagradar o outro. Como que eu vou falar para minha mãe que eu não quero comer? Eu tenho que comer, digamos assim, É, né. E aí a gente vai construindo. É lógico que a gente faz isso muitas vezes por falta de informação, sim, sim. por estarmos oferecendo o melhor, né. Eu tenho uma paciente que fala: "Nossa, eu aprendi desde cedo que todos os problemas dos meus filhos a culpa é da mãe". Falei: "Calma, vamos devagar". E vamos olhar também para a sociedade que deixou essa mãe muito sozinha, muito abandonada e tudo isso, que é até injusto, né. É muito injusto, né. Mas vem disso, de sempre trazermos esse acúmulo, né, para nós enquanto mulheres. Então, a gente vai entendendo como se constrói as crenças. Hoje em dia, a gente fala muito mais sobre isso, né. Só que se a gente for pensar na minha geração, talvez a sua, os Uhum. nossos pais não tinham essa informação, Não. não tinham esse conhecimento. Eles estavam ali, nasceu
Um filho nasceu um aprendiz, tanto quanto mãe, quanto a Sim, criança, porque você também está aprendendo a ser mãe, você também sim, está se conhecendo nesse processo, né? E hoje em dia ainda se fala mais sobre a sexualidade, sobre todas as questões pós-parto, sobre a depressão. Até pouco tempo, a maternidade era algo muito romantizado, né? sim. Tudo era lindo. Ainda eu acho que existe um pouco hoje. Sim, mas já se fala um pouco mais da dificuldade da Sim, amamentação, né, dessa questão da sim. depressão pós-parto que é presente, né. Sim, e até assim dessa mãe ter a liberdade também de não se sentir bem, sendo mãe, porque vem assim: "Ai, nossa, você está rejeitando o seu filho, uma bênção divina, maravilhosa", mas a gente tem que entender que há um processo de luto também Claro. no quando essa criança nasce, e a gente se reconhecendo enquanto outra pessoa, porque eu sou outra pessoa agora, Sim, sim. depois que nasceu essa criança. E tem uma carga, social muito forte em cima da mãe, né. Ainda bem que hoje existem mais informações, que a gente fala mais sobre isso, por isso que eu gosto muito desse projeto do podcast, que é realmente para a gente ter esse espaço de conversar e de falar, colocar a nossa voz para que outras mães tenham outras possibilidades. Às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas isso que eu tô falando já tá tão batido", mas não tá. Tem tanta gente que nunca nem ouviu falar sobre depressão pós-parto, descobre depois: "Nossa, acho que eu vivi isso, não Sim, sabia". é. E hoje em dia, com essa questão das redes sociais, né, a gente tem informação de todos os lados, né. Sim. Informações relevantes, informações importantes, mas a gente também tem um recorte muito fantasioso, né, Uhum, digamos assim. uhum. E querendo ou não, nessa era digital, a tecnologia e as redes sociais, elas têm um papel muito importante, né. E por mais que já existam, igual o seu podcast, iguais outros espaços, ainda existe essa romantização muito forte dentro das redes sociais, o que Sim. traz essa comparação muito grande, Uhum, né. uhum. E acho que não só isso, eu até queria tocar nesse ponto, né, do quanto hoje as mães também têm dificuldade de pedir ajuda, uma pelo fator comparação, né, então, assim, tem um recorte dentro de uma rede social que aquela mãe tá dando conta de tudo, como assim eu não tô dando conta de tudo? Outro, tem um outro recorte que a sociedade coloca como se: "Nossa, a mãe tem que ser guerreira, a mãe é guerreira mesmo e tem que dar conta de tudo, e sozinha e olha, uau!". Não é desse jeito, né, pelo contrário, isso só tem adoecido cada vez mais as mulheres, né, Uhum. pensando que: "Ai, nossa, mas o bonito é ser guerreira, Mulher Maravilha". Não, o bonito não é ser guerreira, Mulher Maravilha. Não, na verdade o que eu menos queria é ser guerreira, É, só não tem opção, é. Não tem opção por por enquanto. enquanto, porque a gente Uhum. tem tentado construir algo diferente. E esse pedir ajuda é muito importante, né, sair mesmo desse lugar, desse papel de que: "Ai, eu tenho que dar conta de tudo", não, não tem. Sim. Em 24 horas não dá para fazer tudo que hoje coloca, então hoje você tem que: "Ah, eu tenho que cuidar do meu corpo e da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar e ser muito produtiva e crescer na carreira, e eu tenho que estudar e me atualizar, e como que eu faço isso em 24 Eu horas?". tenho que acordar 5 horas da manhã para fazer exercício físico, né, porque tá em alta, todo mundo tá É. fazendo. É uma cobrança que não cabe nas nossas 24 horas, né. Sim. E eu e meu esposo, a gente fala muito sobre isso, né, porque a gente tem, uma preocupação em viver mais. E aí, para viver mais com qualidade, você tem que se preocupar com o exercício físico, você tem que se Sim. preocupar com a sua alimentação, você tem que se Uhum. preocupar em ter uma carreira, você tem que se preocupar com o seu financeiro. Como que a gente faz isso? Não faz. Não tem como, não existe essa possibilidade da gente estar com tudo isso em dia ao mesmo tempo. É, Então a gente começa a ter que aceitar que existem fases. sim. Vai ter aquela fase que a gente vai conseguir se dedicar mais ao exercício físico. Nossa, que bom, né? Vai ter, porque se eu me dedico da forma que se diz nos artigos, nas evidências científicas que eu preciso me dedicar, não vai menos de 2 horas por dia. Aquelas eu já tirei isso da minha meta. A minha meta hoje eu acordo, eu faço minha meditação de 10 minutos e minha yoga de 30. Pronto, tá maravilhoso. Maravilhoso. E dentro de casa. É, porque a gente precisa entender o que a gente consegue inserir na nossa É, rotina, e não enlouquecer também durante esse sim, processo, sim, né. sim. Porque senão eu tô com um problema
muito grave no meu trabalho, que eu preciso me dedicar a esse problema. Então, eu vou precisar estudar mais, eu vou precisar fazer testes, e se eu me dedico a esse trabalho, como eu preciso, eu não vou conseguir, durante essa semana, fazer esses exercícios físicos que eu preciso. Ok, tudo bem. Sim, O importante é você não perder de vista a importância disso, sim. a necessidade disso para sua vida. Ou até reajustar, né, Cá? Isso, e ir reajustando de uma forma que em algum momento você consiga reinserir. Não perder de vista a importância, mas Sim. não se cobrar por fazer isso o tempo todo nesse mesmo Uhum. quadradinho da mesma forma, tá? As pessoas que defendem a constância podem brigar comigo, mas eu entendo que a gente cria a nossa constância, porque a Uhum. sua constância pode ser: eu faço todos os dias da mesma forma, do mesmo horário. Ótimo! Que bom que a sua rotina, que bom que as suas necessidades possibilitam isso. Mas a minha rotina pode ser fazer 3 vezes por semana, Sim. E tá tudo bem. e tá tudo bem. A minha constância pode ser fazer 1 vez por semana, e tá tudo bem. O importante é eu não perder de vista essa necessidade, conhecer a prioridade de colocar o meu tempo para cuidar de mim, mas Sim. entendendo o meu contexto também, porque senão se torna um outro motivo para me cobrar. Uhum. Eu não tô conseguindo fazer exercício, eu não tô conseguindo comer a salada verde todos os dias com aquele molho, eu não tô conseguindo estudar. E aí vem, né, aquele discurso de é só se planejar. É, É só se planejar. Se você for organizadinho, conseguir planejar, tá bom. Mas uma hora ou outra um pratinho vai cair. As vai. coisas vão sair fora do plano. E é até importante que a gente saiba lidar também com a frustração de que saiu. Eu tenho muito essa dificuldade, assim. Eu me vejo mais tempo sendo controladora e rígida, não só comigo mais, mas com os outros também, do que sendo flexível. Então, por exemplo, se eu planejei um dia, amanhã eu vou acordar X hora e vou fazer tal coisa, e uma vírgula saiu daquilo que eu planejei, já começa o chicote e o mau humor. A flexibilidade aí, né, É, a sim, uma rigidez. rigidez que é uma coisa que eu tenho buscado trabalhar muito em mim. Sim. Muito, muito. Então tá bom. Hoje eu só consegui fazer a meditação. Ok. Que horas do dia que talvez eu consiga encaixar yoga? Tal horário. Putz, não consegui mesmo assim encaixar. Tudo bem, amanhã é um novo dia e a gente refaz a rota. Sim. Tá bom, mas dentro desse dia eu não consegui colocar yoga, mas de repente eu desci um ponto antes e fui caminhando até um lugar, e aí eu só reajustei, né? Só que Uhum. falta essa flexibilidade pra gente, né? Falta. Aí a gente vai construindo, né? A gente vai construindo. E pensando ainda nessas frases, né, de produtividade, tem uma que me deixa muito brava. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É só se organizar. Não é verdade. Porque vamos comparar a minha 24 horas, pessoa que trabalha em home office, que Sim, acorda, toma seu café, vai para frente do computador e trabalha. Agora, sim. compara as minhas 24 horas com uma pessoa que tem que pegar 2 horas de condução, chegar no seu espaço, trabalhar e Uhum. voltar. Não são as mesmas 24 Sim. horas. E sem levar em consideração o recorte social, né, Cá? Porque Claro. as pessoas não partem do mesmo ponto de partida, Não. né? Então, assim, o meu recorte é um, o outro é outro, porque assim, se trabalhar muito fosse sinônimo de ganhar dinheiro, e de ter sucesso na vida, então os lixeiros, as faxineiras, todos esses pessoal estaria rico, porque Claro. acorda, se falar que não trabalha, tá mentindo, porque acorda às 6 da manhã e sai, e vai, e faz, e acontece, e não é desse jeito, né? Existem recortes, existem pontos de partida diferentes, existem rotinas diferentes, realidades diferentes, Sim. né? A pessoa que leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já são menos 4 horas. Aí você vai pensar que ela vai ter que, para ser saudável, dormir 7, 8 horas. Então ali já são 12, sobrou 12 horas. Só que dentro dessas 12 horas, 9 horas ela tá trabalhando. Uhum. E as outras 3, se tem filho, se tem casa pra... É as mesmas 24 horas? Não, não é, Não tem como. né? E aí vem aqueles, e da meia-noite às 6, você faz o quê? Tento dormir quando consigo. Quando eu consigo desligar os meus pensamentos, né. Não, não, mas acorde mais cedo que os outros e durma mais tarde. É. Como que é? Trabalha enquanto eles É. dormem, né. Gente, isso não existe, né. Não dá pra gente levar isso uma prática e ter saúde mental. E aí a gente volta àquela discussão da comparação. Uhum, Porque quando eu entendo
entendo que as minhas 24 horas é diferente do outro, quando eu entendo que a gente não sai todos do mesmo ponto de partida, quando eu entendo que a minha história é única, Uhum. e por mais que tenham pontos de semelhança, vai ser diferente que a sua, eu começo a me comparar não com o seu recorte, mas eu começo a me comparar com quem eu fui há 1 ano atrás, com quem eu fui há 5 anos atrás, com o que eu programei para minha vida, o que eu tenho alcançado, porque essa é a única realidade que eu conheço de verdade. Sim, nossa, perfeito. E o quanto a gente deixa também, né, Cá, de comemorar nossos pequenos passos, nossas pequenas conquistas, porque a gente fica só mirando no outro, naquele recorte, e, poxa, eu não estava conseguindo fazer atividade física nenhuma, agora eu tô indo uma vez na semana. É um passo, Gigante. não é? Aí agora, de uma vez na semana, eu consegui aumentar para duas. E vão tendo esses pequenos passos até você conseguir atingir aquilo que você colocou como meta, como objetivo. Mas a gente, aquela questão do imediatismo que você falou, muito bem citado, a gente quer para ontem. É, a gente não quer viver o processo, né? É, E aí é muito engraçado que a gente começa também a se questionar e precisa começar a entender o que é sucesso. Porque a gente define sucesso ou felicidade como final. uhum, E aí, se a gente define esse sucesso como final e como algo muito grande, a gente não vive esse processo. sim, E a gente não consegue ser feliz e não consegue comemorar tudo isso que tem entre o meu ponto de partida e esse sucesso que eu espero. sim. E aí eu deixo de ser feliz, porque eu vou acreditando nessa produtividade tóxica, só trabalho, 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 porque um dia, quem sabe, eu vou alcançar aquilo que eu almejo. Só que aí eu nem sei se eu vou estar viva para chegar naquilo que eu almejo tão grande, né? Então eu preciso definir, eu preciso trabalhar esse sucesso, essa felicidade em pequenos passos e enxergar essas pequenas conquistas como também parte desse sucesso. Sim, Porque sim. se eu não conseguir dar esse primeiro passo, começar a dar uma volta na quadra, por exemplo, eu nunca vou chegar ao peso que eu desejo ou à Sim. saúde mental que o exercício físico me traz, trabalhando a regulação do humor. Então eu preciso enxergar, opa, eu levantei da cama hoje, calcei o tênis, já é um passo para o sucesso. Sim. Né? Eu levantei da cama, calcei o tênis e coloquei uma roupa de malhar. É o segundo passo para esse sucesso, né? Sim. Nossa, calcei o tênis, coloquei a roupa de malhar e dei uma volta na quadra. Nossa, O né? terceiro passo. É um terceiro passo muito grande que É. precisa ser comemorado. Então a gente precisa entender esses pequenos passos como grandes. Sim, é muito linda aquela música da Miley Cyrus que chama The Climb, eu não sei como que chama, deve ser a escalada em português, mas que ela fala que realmente não é chegar no topo da montanha, é o caminho até você chegar lá, é a escalada até você chegar lá, e a gente deixa de prestar atenção nessa escalada. Tem o Up, Altas Aventuras, você já assistiu esse filme também? Lindo! Ah, aliás, aquele filme, gente, não é pra criança. Porque você já chega se hidratando desde o começo. Mas o que eu acho muito bonito é que eles começam, então, aquela história daquele casal, que o objetivo deles era o quê? Era ir para aquela montanha, levar a casa com um monte de balão de bexigas e chegar lá. E sempre no caminho vai acontecendo alguma coisa que aquelas moedinhas que eles estão juntando não dá, e enfim. Mas aí quando você olha para trás, olha quanta beleza, né, que eles viveram dentro da história deles e que por fim aquilo nem era tão mais importante, porque quando ele chega lá não era o mais importante foi tudo aquilo que vivenciou, querendo chegar lá, mesmo que não tenha chegado. Então às Sim. vezes a gente definiu, tá bom, eu defini aquilo como sucesso. Eu vou curtir o processo, mas se de repente eu chegar lá e não for tudo, tá tudo bem, eu curti todo o processo até chegar lá. Sim. E aí entra mais uma vez a importância da gente se perceber. Porque talvez esse caminho que eu estou trilhando para chegar lá nem é o caminho que eu gosto, nem é o caminho que me faz bem, vai me trazer sofrimento, mas eu Uhum, vivo esse sofrimento todos os dias porque um dia eu chego lá. uhum. E aí eu não paro no meio do caminho, e aí a inflexibilidade tem um problema nesse Sim. sentido, né? Para redefinir a rota, né? Ultimamente tem uma trend, na verdade, duas, da próxima, eu quero falar da próxima depois, primeiro, que fala, né? Comece em novembro, comece aos 40, comece às 18 horas, apenas comece. Uhum. E quando a gente fala desse começar, também é reconstruir.
Sim. Porque eu posso, por exemplo, eu concluí a faculdade de psicologia em 2011. Eu passei 10 anos trabalhando no corporativo. 10 anos. A minha família toda acreditava que era a minha carreira profissional. Na pandemia eu decidi, não, eu não quero isso para minha vida. Não quero porque não me faz bem, não me preenche. Eu não quero viver esse processo todo esperando por algo que eu já sei que não vai chegar. Uhum. Então eu decidi mudar de área, decidi focar na clínica, decidi focar na minha clínica pessoal, posteriormente abri uma clínica, porque eu fui entendendo nesse processo que era isso que me preenchia, que era isso que me fazia bem, que falar sobre isso me trazia essa felicidade diária. Então eu Sim. parei no meio desse caminho e mudei a rota, recalculei. Porque fazendo aquilo que eu fazia, eu não chegaria nesse sucesso, eu não estava feliz durante o processo e minha vida está passando. Mas mesmo que chegasse, né, Cá? Aí você ia se perguntar, valeu a pena? Pois é. Mas tinha um agravante, porque eu sabia que não ia chegar. Era pior Era ainda. pior ainda. Não ia chegar e também não tinha Não valido a pena, não tinha nada. funcionando, né? E aí a gente começa a se perceber. E é aquilo, mais uma vez, não vai ter um príncipe que vai me tirar do castelo e vai resolver os meus problemas, sou eu. Sim. Então, gerou ansiedade, gerou preocupação, gerou medo? Claro que gerou, porque a gente não controla essas emoções, mas eu controlo o meu comportamento. Uhum. E eu tenho essa habilidade, todos nós temos, né, de ter comportamentos assertivos que me leve a ter a vida que vale a pena. E essa vida que vale a pena, eu só consigo entendê-la quando eu paro para me conhecer, quando eu paro para me sentir, quando eu paro para entender que eu sou importante. Sim. Se reconhecer, né, como pessoa mais importante. E tem que ser. Ah, mas é o meu filho. Sim, mas meu filho depende de mim. Se eu não tô bem, se eu não sou a mais importante, ele também tá mal, em Tá mal, consequência disso. claro. E porque ele vai aprendendo também que o outro é mais importante. Hum. O Matei, eu gosto muito de falar do Gabor Matei porque ele, ele é maravilhoso. Mas ele sempre fala isso também nas construções dele, que é assim, para uma criança estar bem, você precisa cuidar da mãe. A mãe precisa estar bem. Então toda essa sociedade precisa olhar para aquela mulher para que a criança em reflexo esteja bem, porque, né, ela importa. Só que a gente vai um caminho assim um pouco inverso, né? Se deixando de lado, como a gente tem falado aqui durante todo esse episódio. E o início de tudo tá onde? Tá em mim. Até quando vem famílias me procurarem, ai, eu preciso melhorar o comportamento do meu filho, a educação, e isso e aquilo. Tá, eu quero mudar o outro, mas eu não entendo que eu preciso me olhar, que eu preciso me autoeducar, que o meu comportamento reflete o outro e o ambiente. Então não é sobre o meu filho, é sobre mim. É sobre mim. Sim, é. E a gente teve até uma experiência recentemente. Eu tenho um enteado de 11 anos, ele está dentro do espectro autista, Uhum, tem deficiência intelectual. Então, para nós é uma série de desafios, né? sim. E a gente passou por uma fase onde todo mundo vivia estressado. Sempre que ele vinha em casa era aquele estresse, porque ele fazia alguma coisa que a gente não gostava e a gente brigava, e aí ficava aquele clima muito pesado, né? Aí um dia a gente sentou e a gente falou: tá, a gente vai precisar mudar. Porque não é ele que vai mudar. A gente precisa mudar e a gente precisa entender como a gente precisa agir para que ele mude esse comportamento. Mas não adianta eu esperar que ele vai mudar, porque Sim, ele é a criança da situação. sim, Então nós precisamos mudar o nosso comportamento com ele para que ele mude. sim. E tem uma fala assim que ela diz, né? Ninguém que se sente bem se comporta mal. Então, é sobre o ambiente, é sobre proporcionar segurança, né, para os nossos filhos e para a gente mesmo. Claro. Quando a gente se sente seguro, quando a gente consegue, então, ter o autoconhecimento, eu estou fluindo minhas emoções, eu estou em segurança, eu vou me comportar bem, eu vou ter comportamentos assertivos. Agora, se eu estou me sentindo mal, vai refletir, é a mesma coisa para as crianças, né? Sim. Não tem mágica. E não adianta. Eles são os nossos reflexos. Sim, sim, Não sim, adianta, né. Então a gente precisa entender isso, né. O que que eu preciso fazer de diferente? Como que eu posso mudar o meu comportamento ao lidar com esse comportamento dele? Porque sim. por muitos momentos, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente se coloca na mesma posição.
Uhum, uhum. né? A criança grita, a gente grita também, né? A criança fez birra, a gente faz birra também, né? É como se batesse o pé. Vai me ouvir, sim, porque eu sou sua mãe. Não ouve. É, mas aí, ó, a estrutura patriarcal que você falou que a gente vive, então a gente abusa do nosso poder também. Sim, abusa. E aí, por conta disso, a gente não consegue estabelecer uma relação, né, de mãe e filho, de adulto e de criança, porque muitas vezes a gente quer que a criança tenha um comportamento de adulto e nós passamos a ter um comportamento de criança. Ai, perfeito. É muito isso. A gente tem esse comportamento infantilizado esperando que eles sejam mini adultos, mas quem Sim. está no processo de desenvolvimento nessa relação são eles. E é muito engraçado, né? Porque a gente tá nesse processo de aprendizado de sermos pais, né? Sim. Mas eles estão no processo de aprendizado de ser humano. É. De ser uma vida, né. Então a gente Ah, precisa ter compaixão por ele, por estar nesse processo, e a gente também precisa ter autocompaixão. com certeza. A gente gravou até um episódio falando sobre atenção plena e autocompaixão, do quanto a gente às vezes olha para o outro e a gente tem empatia, mas com a gente mesmo, a gente só vem com o chicotinho que funciona. Sim, muito. E assim, a gente nem precisa, porque a sociedade já faz isso com a gente. Como se não bastasse a sociedade, mas muitas vezes a nossa cobrança, o nosso autossacrifício é até maior do que a sociedade. Sim, Né, sim, porque assim, a gente também se dá muita importância, né, no sentido de achar: "Estão falando de mim, estão me julgando, estão pensando mal sobre mim". 2 pontos. Primeiro que na sim, maioria das vezes não tá, sim. porque todo mundo tem tanto problema que tá ali preocupado em resolver o seu. E segundo ponto, e se tá? Qual que é o impacto prático, qual que é o impacto efetivo daquilo que o outro está pensando sobre mim na minha vida? Sim, Quando a gente racionaliza nesse sentido, a gente começa a observar que não tem impacto nenhum. sim, É muito mais a minha preocupação com relação ao pensamento do outro. sim, Só que na grande maioria das vezes eu não consigo identificar nem o meu pensamento, nem a sim, minha emoção. Como eu quero identificar, ainda quero perder tempo pensando nisso, no que o outro está pensando, sim. no que o outro está falando sobre mim. A gente passa um tempo muito grande da nossa vida se desgastando com coisas que não vai mudar a nossa vida. Sim, eu acho que é muito essa busca por aprovação, né, que é um Sim. pouco inerente também do ser humano, mas dessa falta também que a gente teve, então lá atrás eu não tive, eu estava no lugar de receber, eu não recebi. E aí eu vou buscar o resto da minha vida receber, só que hoje eu mesmo posso me proporcionar. Mas eu continuo nesse lugar de esperar do outro. Eu falo muito com as mães assim, se você tá olhando para o outro, para tua mãe, para tua sogra, enfim, quem você acha que está se julgando, você está esquecendo de olhar para tua criança. Você tá voltado pro outro, já é um ponto. Mas agora você me falando, eu até refaço isso, porque se eu tô olhando pro outro, eu não tô olhando pra mim também. Sim. Eu tô olhando só pro outro. Uhum. Então eu tô olhando nem pra mim, nem pro meu filho, só pro outro. É. E aí a gente precisa aprender a desenvolver um processo de autovalidação. Porque assim, como você disse, a gente espera ser gostada, a gente espera ser Uhum, querida, a gente espera ser aprovada. Quando isso acontece é muito bom. Mas a gente precisa também ter clareza de que isso pode não acontecer. uhum, Isso pode não acontecer na nossa família, isso pode não acontecer no nosso trabalho, isso pode não acontecer no nosso grupo de amigos. E se nós não estamos fortalecidas, nos conhecendo muito bem, trabalhando a nossa autoestima, trabalhando a nossa autoimagem, não só física, mas a nossa autoimagem sim, também emocional, a gente cai nessa necessidade de esperar do outro. E aí, quando eu não recebo do outro, eu me coloco para baixo. sim, a gente Eu se frustra, né? Eu reforço aquela ui. Eu reforço aquela crença que já foi desenvolvida de que eu não sou o suficiente, porque o outro não tá me falando isso. E aí, quando eu desenvolvo esse protagonismo, quando eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade, quando eu saio desse espaço de aceitar o que me faz mal, falo: "Opa, o outro não tá me dando, porque ele não é capaz de dar, porque ele não aprendeu isso, ou porque ele não tem isso para me dar, Sim, mas eu tenho". sim. E nem precisa dar, né? Porque a gente pode se dar. Sim, mas a gente quer. Mesmo que É. não precisa, a gente quer, né. Tem um ponto. E aí a gente precisa aceitar: "Opa, ele não tem isso para me dar,
Então, ou eu aceito conviver com isso do outro não poder me dar, ou eu saio desse espaço. Sim, e busca alguém que possa me dar. E busco um espaço que possa me dar. Porque às vezes a gente está no emprego que é muito assim, né? É muita cobrança, muita produtividade, mas ninguém reforça positivamente aquilo que você fez. Aqueles feedbacks desconstrutivos, né? Você não fez isso, você não fez isso, você é isso, você é aquilo. E nunca olha o que você fez. E se você não tiver isso muito bem formulado, muito bem apropriado, você também se pega só aquilo que você não fez e esquece de todos os seus pontos positivos. Se Sim, você não tem o seu autoconceito desenvolvido, você cai nisso. E aí você passa a autorizar que a outra pessoa te trate dessa forma. E você começa também a se colocar nesse espaço. sim, aceitar aquela visão que ela tem sobre você, Aceitar aquela né? visão. Aceitar que aquilo é verdade sobre Sim. você e te colocar mais para baixo ainda. É, e aí você começa a se tratar dessa forma e permitir que as outras pessoas te tratem. Agora, quando você desenvolve essa autovalidação, você começa a perceber, opa, nem tudo do que ele está falando aqui é verdade. Sim, eu realmente não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, porque nós não somos perfeitas e a gente não vai dar conta de tudo, mas em contrapartida, eu fiz isso, que foi muito interessante e ele não enxergou. E aí, por mais que você pontue o chefe nesse sentido, né, a equipe, Uhum. ela opta por não fazer isso. Muitas vezes é até uma política da empresa, porque se eu cobro mais, essa pessoa só vai fazer mais e para mim isso é útil. Aspas, né? Porque o burnout tá aí para nos contar outra história. Sim. Só que se eu não desenvolvo essa autovalidação, o burnout vai vir. Sim, O esgotamento vai vir de uma forma ou de outra. Né? Agora, se eu percebo, não, eu fiz tudo isso sim, e eu já estou aqui há 1, 2, 3, 5 anos e eles não conseguem enxergar. Opa, eu preciso sair desse espaço, sim. porque esse espaço ele tá me fazendo mal. E eu tô falando isso de trabalho, mas isso cabe para A todos. relacionamento, Sim. isso cabe para amizades, isso cabe para família, porque a gente também tem uma tendência construída socialmente, mais uma vez, de Uhum. que a gente precisa aceitar tudo que a nossa família nos traz, porque é família, Sim, mesmo que isso esteja te adoecendo, né? E não, as pessoas que compõem a minha família também são pessoas. sim. Também estão problemas, também fazem parte dessa sociedade. Então, muitas vezes sou eu que preciso romper, inclusive, essa estrutura familiar. Sim, com certeza. Ai, Cá, olha, que maravilhoso, né? Daria pra gente ficar falando aqui por horas e horas e horas, mas a gente já tá bem pertinho do final. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse um recado para as mães, mulheres que estão nos ouvindo e também falasse onde que elas conseguem te encontrar. Ai, primeiro, que delícia estar aqui com você. Que delícia falar sobre esse tema tão relevante, né? Que é Sim, falar sobre nós. Primeiro, nós mulheres precisamos entender que somos importantes. Ponto. Independente de feminismo, independente de construções, independente de bandeiras que se levante, nós somos importantes. E a primeira pessoa que precisa acreditar nessa importância somos nós. Então, cuide de você, se priorize, comece a entender, principalmente nesse campo da maternidade, que o seu filho, a sua filha, ela vai ser importante para ela vai se enxergar se você conseguir passar para ela que você, enquanto mulher, é importante. O seu filho, ele vai conseguir romper esse ciclo patriarcal se ele entender que você, enquanto mãe, se entende como importante. Nós temos um papel muito grandioso na transformação dessa sociedade que está por vir. muito. E isso só vai acontecer se a gente entender o nosso papel enquanto ser humano que merece ser feliz. Nós simplesmente precisamos ser bem tratadas porque nós somos pessoas. Isso vai acontecer quando a gente começar a dedicar um tempo para nós, quando a gente começar a se olhar, e a partir de pequenas atividades diárias. Às vezes a gente acredita que precisa de um tempo muito grande que não existe. Não. Se você começar a tirar 5 minutos do dia para você, já é um avanço. Desses 5 minutos, você passa 15 minutos. Desses 15 minutos, você se dá o direito de assistir aquele filme de 1 hora e meia, né? Nesse filme de 1 hora e meia, você começa a se dar o direito de assistir uma série, um episódio por dia. E você vai entendendo que tirar esse tempo para você é importante. Mas cá, meu filho tá comigo 24 horas, eu não consigo tirar esse tempo. Mas tem umas séries muito gostosinhas para assistir com família, né? Tem, Então a com gente certeza. assiste. Então se priorize.
cuide de você. Você é importante, você vale a pena. Olha, depois disso tá até difícil eu fazer minhas E considerações. eu esqueci de falar onde me encontra. Verdade. Então, você pode me encontrar pelo Instagram karine.psicologia e você vai ter acesso à terapia com todos os profissionais de psicologia da clínica Empodera.psicologia. Todos eles são formados, são especializados no tratamento da mulher, que é o nosso foco na clínica. E se você é uma mulher mãe empreendedora, também faça parte da nossa comunidade Potência Feminina. Eu vou deixar aqui, vou deixar na tela e vou deixar Legal. também na descrição os links, porque aí quem quiser entrar e participar vai ter esse caminho aí. Mamães, se vocês gostaram desse conteúdo, comente aqui o que vocês acharam mais relevante, mais importante, curta esse vídeo, compartilhem com aquelas outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. A gente às vezes quer guardar o que é bom só pra gente. Não, compartilhe, manda aí nos grupos da mulherada, nos grupos da família. E eu espero vocês na próxima semana. A gente se encontra lá.